Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Eu vou transmitir agora para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, a liturgia de 18 de março de 2022, sexta-feira, segunda semana da quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Senhor, a vós recorro, que eu não seja confundido para sempre. Vós me tirais do laço que me amarraram. Vós sois meu protetor. Salmo 30, versículos 2º e 5º. Oração do dia. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que, purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 37, versículos do 3º ao 4º, do 12 ao 13a e do 17b ao 28. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim, veremos de que lhes servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 150, versículos do 16 ao 21,
Refrão 5º-A. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, a palavra do Senhor lhe deu razão. E a palavra do Senhor lhe deu razão. Retificando aqui, vamos repetir aqui. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Repitamos: lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Agora temos o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Mateus, capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e do 45 ao 46. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre a vida eterna. Texto de João 3, versículo 16. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lugar para esmagar as uvas e construir uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A palavra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus
vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à reflexão, a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A época das colheitas é o título da reflexão, tirada de Mateus 21, versículos de 33 a 43 e 45 a 46. Nós vivemos no tempo. Humanos somos seres históricos. Depois, além do tempo, virá a eternidade. Por ora, nós ainda temos um tempo, ninguém sabe quando, para viver e cumprir a tarefa que nos foi confiada. Esta duração que chamamos tempo se manifesta em ciclos sucessivos. Assim sobrevêm as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, chuvas e neves, frio e calor, flores e frutos. Nossos poetas, essa estranha raça movida a lirismo, não se cansam de recorrer ao ciclo das estações como imagem da própria vida humana: infância, juventude, maturidade, velhice. Desde que nós inventamos os medidores de tempo cada vez mais sofisticados, o quadrante solar, a ampulheta, a clepsidra, o relógio mecânico, o atômico, estamos atentos à passagem do tempo e à sucessão das horas. Até mesmo a vida monástica se organizou em torno das horas: matinas e laudes, prima, terça, sexta e noa, vésperas e completas. Toca o sino, cortando o dia e a noite em fatias, de orar e laborar. Ora et labora. Enquanto os monges rezam, a vida passa. É assim também a vida no campo: preparar a terra, semear, deixar crescer e enfim colher. Quem não semeia não colhe. O futuro é feito do passado. Quem semeia, entre lágrimas, há de colher com alegria, diz o salmista. Salmo 126, versículo 5. E o que semeia pouco, pouco há de ceifar, conforme a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Mas virá a hora da colheita, diz a parábola de hoje, quando o Senhor da terra há de verificar o trabalho que fizemos, à espera de algum retorno para seu investimento em nós. Nesta expressiva parábola, o fruto do trabalho humano não só é negado ao legítimo dono, mas até mesmo seu filho único é morto pelos vinhateiros. Os lavradores da vinha agem como se fossem senhores da terra. Uma usurpação, um misto de rebeldia e rejeição que não ficará sem castigo. Claro que Jesus Cristo, por acaso o narrador da história e ao mesmo tempo filho assassinado, se refere pontualmente à história de seu próprio povo, a quem Deus já se dirigira primeiramente através dos profetas e na plenitude dos tempos, isto é, na hora da colheita, através do seu próprio Filho. História de um povo amado, escolhido, privilegiado, assim como nós. Estamos diante do terrível mistério da recusa de Deus. Ele se mostra, se oferece, se entrega e nós o recusamos. Qual será a nossa colheita? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Minhas horas estão em tuas mãos, Senhor. Salmo 31, versículo 16. Agora vamos ao santo do dia. É um texto que eu capto do site da Rede de Televisão Século 21, hein? www.rs21.com.br. Agora, da minha parte, vocês podem utilizar à vontade nos meus endereços eletrônicos o que estiver postado lá.
no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e temos o Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Santo do dia, São Cirilo de Jerusalém. São Cirilo de Jerusalém nasceu em 315, de família cristã e de boa situação financeira. Ele viveu em Jerusalém no século IV, quando a heresia do arianismo e do nestorianismo estavam dividindo profundamente os cristãos. Olha, duas heresias naquele tempo, hein? Não é fácil, hein? Heresia é algo que surge dentro da própria igreja. Desde pequeno ele teve conhecimento das Sagradas Escrituras e estudou as matérias humanísticas, tanto que em 345 foi ordenado sacerdote. 3 anos depois, em 348, foi consagrado bispo de Jerusalém, cargo que exerceu por 35 anos. Ele era responsável por preparar os adultos que se convertiam e queriam ser batizados, chamados catecúmenos. Olha a função de São Cirilo de Jerusalém. Cirilo era conhecido por saber ensinar o evangelho. Ele escreveu 18 discursos catequéticos, um sermão, a carta ao imperador Constantino e outros pequenos fragmentos. Seus escritos eram didáticos e explicavam o porquê de cada oração, do batismo, crisma, penitência, dos mistérios e dogmas. Durante seu bispado, passou 16 anos no exílio. Uma vez porque o bispo Acácio o acusou de heresia, outra porque o imperador Constâncio entendeu que ele era simpatizante de heresia, e a última vez porque o imperador Valente decidiu mandar de volta ao exílio todos os bispos anistiados, fato que fez Cirilo de Jerusalém peregrinar durante 11 anos por várias cidades da Ásia. Cirilo vendia preciosidades eclesiásticas para matar a fome dos pobres. Ele sabia como viver na prática a religião cristã. No terceiro concílio ecumênico de Constantinopla, em 382, aderiu à doutrina ortodoxa da Igreja. Os bispos e amigos, Atanásio e Hilário, o chamaram de valente lutador para defender a Igreja dos hereges que negam as verdades de nossa religião. O santo morreu em 386 e em 1882 o Papa Leão XIII, em solenidade na qual instituiu sua veneração, honrou São Cirilo de Jerusalém com os títulos de Doutor da Igreja e Príncipe dos Catequistas Católicos. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você precisa e que está pedindo, suplicando. Se for para o seu bem, ele providenciará. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Senhor, vem. É a parousia, o juízo final, fim da história. Quando Jesus voltar para nos julgar, vai julgar vivos e mortos. Quem estiver vivo será julgado vivo. Quem estiver morto vai ser ressuscitado para esse julgamento universal com o justo juiz Jesus Cristo. Algo inefável, inenarrável. Será outra dimensão. Não haverá mais o tempo como existe hoje, o espaço como existe hoje. Algo transcendental. Já imaginou? Aqueles que se arrependerem do pecado irão para o céu, para o paraíso, para a felicidade em plenitude, o gozo eterno. Aqueles que não se arrependerem irão para o inferno. Portanto, arrependamo-nos das nossas transgressões
Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelos meus pecados, dos atos, omissões e pensamentos. Perdão, Senhor.